Boa noite, meus irmãos. A graça e na paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mais uma devocional, luz para o meu caminho. Aguardar que mais alguns cheguem e nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu ainda continuo sem visualização dos comentários, mas acredito que estão me ouvindo bem e vendo também. Ok? Nós vamos logo dar início, aguardar que mais alguns irmãos cheguem aí para o nosso tempo. Como tenho dito, é sempre uma bênção estudarmos a palavra do Senhor, aproveitarmos bem essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ainda temos a Escritura em nossas mãos, temos rede de internet, podemos fazer esse tempo, interagir com os irmãos, e tem sido uma bênção, apesar de estarmos animados para uma volta mais próxima, no entanto, com todo o cuidado, né, com toda a cautela, como temos falado aos irmãos. Nós vamos, como sempre, começar orando, separando esse tempo para falarmos com o nosso Deus em oração, agradecer a Ele pela bênção da vida, pelo cuidado dEle e também interceder por aqueles que têm compartilhado as suas necessidades. Graças a Deus, a Ana ficou bem, o irmão Aloísio, lá de Salvador, está prestes a sair da UTI, graças a Deus. Vamos interceder pela Márcia, lá em Portugal. A irmã Maria Helena tem pedido orações por ela e nós vamos interceder pela Márcia. A irmã Maria Helena também me pediu que orássemos hoje, agradecendo a Deus pelo aniversário de uma das suas sobrinhas, Maria Clara, aniversariando hoje, e nós vamos lembrar também em nossas orações. Então, agradecendo a Deus pelo aniversário da Maria Clara, agradecendo a Deus pela melhora da Ana, agradecendo a Deus pela melhora do irmão Aloísio, lá em Salvador, e interceder pela Márcia, lá em Portugal. E você, aí no seu lar, coloque seus pedidos diante do Senhor, juntamente comigo. Então vamos separar esse tempo para a nossa oração, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de infinita misericórdia, nós queremos começar esse tempo aqui com os meus irmãos em sintonia. Queremos começar agradecendo ao Senhor pela bênção da vida, pelo teu cuidado, por mais um dia que se finda e pelo fato do Senhor ter cuidado de nós. Receba, Senhor, tanto da minha parte quanto dos meus irmãos, a nossa gratidão, a nossa adoração nesta noite. Queremos agradecer pela melhora do quadro lá do irmão Aloísio, internado lá em Salvador, que está prestes aí para sair da UTI. Nós queremos louvar o teu nome por isso. Agradecer pela melhora da Ana, agradecer por mais um aniversário da sobrinha da irmã Maria Helena, Maria Clara, e interceder pela vida da Márcia, amiga da irmã Maria Helena, irmã em Cristo, que está em Portugal. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida dela, graça, que o Senhor conforte o coração dela e prepare para essa batalha onde
como serva do Senhor, que ela creia na vitória que vem do Senhor. Ó Pai, e meus demais irmãos que nessa hora está em oração comigo, o Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada pedido. Ó Deus, toma em tuas mãos, se com a Janete, ó Deus, que está aí se recuperando de mais uma crise de labirintite, que o Senhor dê a ela a melhora, a cura, ó Deus, se for a tua vontade, com todas as enfermidades. E demais irmãos que nós não sabemos, mas que estão no teu altar e que nós intercedemos nesse instante. Queremos clamar ao Senhor pela vida da nossa igreja. Ajuda a irmã Valda na recuperação dela, agora com o pé imobilizado, que o Senhor entre com providência ali na vida dela e possa olhar com o teu olhar de misericórdia. Ó Deus, abençoe cada um que está ouvindo nesta hora e aqueles que ouvirão depois, que o Senhor também derrame bênção sobre cada vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Te oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, como anunciamos, eu tenho meditado nesses dias no livro de Êxodo, mais especificamente nas pragas do Egito. E como se não bastasse o coronavírus, lá vem eu falar de pragas, mas é justamente por causa do Covid-19 que eu tenho buscado algumas aplicações de alguns versículos daquele episódio, que eu quero compartilhar com vocês de uma forma rápida e dinâmica hoje à noite, sacando ali alguns versículos e trazendo para os nossos dias. Não vamos trabalhar, cada uma das pragas, mas eu quero pontuar alguns versículos que me chamaram a atenção olhando para esse texto e para esse contexto. Ok? Eu quero começar aí olhando com vocês a praga das rãs. Primeiro, observar com vocês o pedido de Faraó. Então, abre sua Bíblia aí comigo em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, e nós vamos começar justamente com o versículo 8. Então, Êxodo, capítulo 8, versículo 8. Ok? Diz assim a palavra de Deus: o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então, primeiro detalhe para pensarmos hoje à noite. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão. E o Faraó tinha um pedido. E qual era o pedido? Orem ao Senhor. Orem para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Você já percebeu que, diante de tamanha dificuldade, a oportunidade que nós temos agora de orar por pessoas? Você já percebeu, nesse momento, quantas pessoas estão abertas, pedindo oração? E nós, como crentes, servos do Senhor, precisamos buscar ao Senhor firmeza, ou buscar no Senhor firmeza para atendermos a tantos pedidos de oração. No momento difícil ali de Faraó, aqui nos levanta nos chama a atenção algo, é que ele pede: orem ao Senhor para que ele tire as rãs. Nós sabemos todo o contexto, sabemos as jogadas, idas e vindas aqui do Faraó, mas eu quero me ater a esse ponto. Quantas pessoas da sua família não estão contando com as suas orações?
Quantas pessoas da nossa vizinhança, do nosso local de trabalho, nesse momento de pandemia, de praga, de situação difícil, eles estão também contando com as nossas orações. Irmãos, e esse é o momento de orarmos, de intercedermos, de buscarmos ao Senhor, de pegarmos listas e listas de pessoas que no momento difícil está buscando a sua e a minha oração. Mas não é somente orar. Quando essas pessoas nos procuram, necessitadas de oração, não é somente orar. Mas além de orar, nós precisamos declarar algo que Moisés aproveita e declara aqui, que muitos de nós podemos estar deixando de fazer. Se você ainda estiver com sua Bíblia aberta, veja comigo o versículo 10. Veja o versículo 10. Amanhã, disse o faraó, que foi o que ele pediu para que orasse, para que tirasse as rãs. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes. E essa é uma resposta de que quando alguém pede para nós oração, é o que eles aguardam, que a gente tenha ali uma resposta imediata. E às vezes oramos e Deus realmente, no querer dele, age imediatamente, sim. Mas olha o que é que Moisés diz. Será como tu dizes. Para quê? Para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Eu vou orar por você, mas não é pensando no seu bem-estar. Não é para que você simplesmente se recupere. Não é só para que você fique bem. Nós queremos tudo isso. Mas eu vou orar por você, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Nós muitas vezes, irmãos, queremos dar informações sobre a pandemia que nem nós sabemos. Diga-se de passagem que até a OMS está aí se contradizendo. Mas, irmão, a informação que não podemos deixar de dar é essa. Independente do que aconteça, não podemos deixar de informar as pessoas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Não há ninguém como o seu Deus. Essa pandemia, ela será sim um divisor de águas. Pessoas que talvez nunca quiseram saber de Deus, talvez apegado à sua posição social, a uma questão intelectual, mas entenderam nesse momento que há somente um que detém todo o poder no céu e na terra. Mas também, irmãos, nessa pandemia, há outros que estão revoltados com Deus, que não querem nem ouvir falar desse Deus, até como se isso pudesse afetar, o Senhor em sua grandeza. Agora, irmãos, quando tudo isso passar, e vai passar, a nossa oração é que as pessoas não façam como Faraó. Porque veja comigo o que diz o versículo 15. Olha o versículo 15. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão. Irmão, infelizmente, há muitas pessoas hoje interessadas na mão protetora do Senhor, na mão curadora do Senhor, nas bênçãos do Senhor, nas orações que seus amigos e parentes fazem ao Senhor, mas infelizmente, muitas pessoas não querem um compromisso com o Senhor. Meus irmãos, acredito que, baseado nos últimos acontecimentos, aqueles
compromissados com a palavra do Senhor, com o Deus verdadeiro, irmãos, com certeza nós sairemos dessa pandemia com a nossa fé multiplicada, com a nossa gratidão a esse Deus maravilhoso, que mesmo em momentos de dores, enche o nosso coração de paz. Eu não sei vocês, mas sem nenhuma pretensão, quando olho ao meu redor, eu consigo aplicar mais um versículo desse texto. Próximo capítulo, Êxodo, capítulo 9. Veja o que diz: mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Quando eu digo que é sem nenhuma pretensão, é porque nessa praga o rebanho foi poupado. Eu não quero dizer, irmãos, que salvos não morreram, nem poderão morrer com a Covid-19. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sim, quando eu cruzo com outro versículo, e se você puder ir rapidamente na sua Bíblia, lá para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vai comigo lá na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Paulo falando: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algumas traduções vai dizer o morrer é ganho. Irmãos, quando eu cruzo esses dois versículos, dizendo que o Senhor fez distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, irmãos, quando eu cruzo essas informações, não é que nenhum crente, nenhum salvo vai morrer de Covid, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que estamos guardados no Senhor, tanto aqui, para não ser contaminado, se assim for a vontade de Deus, quanto se for contaminado. Se recuperar ou se morrer, pois tudo em nós pertence ao Senhor. E eu quero, irmãos, continuar observando dessa forma, de que nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. E é por essa razão de pertencermos ao Senhor que não queremos, como estou insistindo, demonstrar aqui nenhuma pretensão, mas nós somos o povo do Senhor, resgatados pelo Senhor, comprados por um preço, pelo sangue do Senhor Jesus, pertencemos a esse Deus. Então, o viver é bom? Sim, maravilha, mas o morrer é lucro, porque encontraremos com o Senhor. Então, se veja como esse rebanho, um rebanho separado, um rebanho protegido, um rebanho cuidado, um rebanho em que tem o Senhor como sumo pastor que cuida de nós. Olhando dessa forma, eu quero caminhar para o final, observando ainda essa conversa entre Faraó, Moisés, Arão, Deus. E como iniciei falando de propósito, eu quero encerrar com o mesmo tema. Veja comigo Êxodo, volte lá para Êxodo, capítulo 9, versículos 15 e 16. Êxodo,
capítulo 9, versículos 15 e 16. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito. Qual propósito? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, é reconfortante servir a esse Deus. Como é maravilhoso estarmos nas mãos desse Deus, que faz o que quer, quando quer. Mas acima de tudo, o seu desejo será cumprido. Irmãos, Faraó nunca imaginaria que se existiria o ano de 2020. Irmãos, Faraó nunca imaginaria que hoje nós estaríamos proclamando o nome do Senhor através dos feitos do Senhor na vida do povo de Israel e do Egito. E acredito que todos vocês conhecem o final da história. Irmãos, Deus faz o que quer, na hora que quer. Quando eu vejo gente esperneando por aí, mas que é isso? Como pode? Deus permitiu um negócio desse? Que Deus bom é esse? E tal. Olha o que Deus diz. Deus fala assim, eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você, seu povo, com a praga. Eu já poderia ter eliminado você da terra. Eu já poderia ter acabado com tudo isso. Deus pode fazer o que Ele quer. Então, olha o que ele disse. Mas eu o mantive de pé para mostrar o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Meu querido irmão, minha irmã, não importa o que aconteça, nunca reclame desse Deus. Deus não tem que lhe dar explicação, nem me dar explicações. Mas uma coisa é certa, que nós cumpramos o seu propósito. Que com Covid-19 ou sem Covid-19, com o vírus eliminado ou não, com vacina ou sem vacina, com remédio ou sem remédio, não se esqueça de uma coisa, quem nos mantém de pé é o Senhor. Com qual propósito? Para mostrar o poder dEle e para que o nome dEle seja proclamado. É para isso que estamos aqui. Com Covid, sem Covid, contaminado ou não contaminado, tendo sintomas ou não, assintomático, sintomático, não interessa. Na sua e na minha vida, o que importa é que através de mim e de você, Deus vai mostrar o seu poder e o seu nome será proclamado em toda a terra. Só assim, milagre faz sentido. Então, o que Deus tem feito na minha e na sua vida só tem um objetivo: glorificar o nome dEle. Mostrar que Ele, Deus, é o Todo-Poderoso. E olha, eu fico vibrando em poder servir a esse Deus. Como é maravilhoso contemplar a grandeza desse Deus. Mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos delicados. Não só nos altos, mas também nos baixos. Nos altos e baixos da vida. Eu quero dizer para você hoje à noite que o que Deus quer, Ele vai fazer. E se Ele me mantém, lhe mantém de pé, é porque Ele vai mostrar o poder dEle e o nome dEle será proclamado em toda a terra. Nós estamos vivendo
esses dias, irmãos. E devemos aproveitar as oportunidades para proclamar o nome do Senhor. Eu acredito que todos vocês conhecem o final dessa história. Mas eu ainda estou na praga dos gafanhotos. E para quem não conhece o final, eu não vou antecipar e nem tampouco dar nenhum spoiler para você. Mas se você for aluno da Escola Bíblica Dominical, sabe do que eu estou falando. Mas meu irmão, não importa o que aconteça. O que eu quero aplicar em nossas vidas hoje é que nós devemos orar uns pelos outros. O que eu quero aplicar em nossas vidas hoje é que nós devemos ficar firme, mesmo depois de passar a tormenta, e não fazer como Faraó, que quando tudo ficou bem, ele já não queria mais ouvir os profetas. Eu quero aplicar em nossas vidas hoje à noite, nos lembrando que nós pertencemos ao rebanho do Senhor. Logo, não morreremos eternamente. Grave isso. Não estou dizendo que ninguém aqui vai morrer. Eu não gostaria. Oro a Deus pedindo que me leve no arrebatamento. Mas a certeza é, não morreremos eternamente. E em tudo que está acontecendo, tudo, eu quero desafiar você hoje à noite, para que nós vejamos simplesmente o poder de Deus e que diante dos feitos proclamemos o nome dele. É isso que aprendemos um pouco com Moisés, Arão e Faraó. Nesse embate, nessas pragas, Deus tem o controle. E é isso que ele nos ensina. Então vamos fazer isso, irmãos. Não deixe de orar por qualquer um que peça oração. Mesmo que seja Faraó, ao pedir, ore. E vamos continuar firmes, crendo que tudo isso vai passar e nós vamos ver sempre o poder de Deus em todas as coisas e vamos proclamar o nome dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Essa foi mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho, caminhando hoje aí nas pragas do Egito e aprendendo um pouco mais com Moisés, Arão e Faraó. Ambos ou todos usados por Deus para que hoje pudéssemos crescer mais um pouco no conhecimento do Senhor. Ok? Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse tempo, como disse, orando uns pelos outros, e você tem aí aqueles que têm pedido oração para você, e isso não se nega a ninguém, e nós queremos interceder por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu cotidiano, pela sua saúde. Vamos sempre orar uns pelos outros e vamos fazer isso agora. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós caminhamos mais um pouco, por alguns minutos, na Tua Palavra. E a minha oração, e acredito que os meus irmãos concordam comigo, é que esta palavra não só entre pelos nossos ouvidos, mas que essa palavra alcance lugar em nossos corações. Que o nosso ânimo seja retomado e que nós possamos, meu Deus, olhar para essas linhas e ver o quanto o Senhor é poderoso e como é maravilhoso pertencermos ao Senhor. Portanto, meu Deus, louvado, engrandecido e glorificado seja o Teu santo nome. Toma cada um que está me ouvindo nesta hora em Tuas mãos e aqueles que ouvirão depois, que a Tua palavra também encontre lugar nos corações deles. Ó Deus, Te louvo por tudo
e encerro esse tempo clamando ao Senhor para que o Senhor perdoe muitas vezes a nossa incredulidade e que o Senhor encha os nossos corações da fé que vem do Senhor e que possamos ter uma noite tranquila e amanhã animados para servi-lo mais um dia. E que através das nossas vidas os outros vejam e nós também o poder do Senhor. E mais do que isso, meu Deus, além do poder do Senhor, que nós possamos proclamar o teu nome. Que o mundo todo saiba que há um só Deus, acima dos céus e embaixo da terra. Um só Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. E que toda a terra se curve diante do Senhor. É a nossa oração, meu Pai, que fazemos nesta noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, encerramos mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho, esperando falarmos mais uma vez na quinta-feira, se Deus assim permitir. Amanhã, quarta-feira, nosso culto de oração no formato que temos feito. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite, um grande abraço. Fica com Deus.